Você confiaria sua vida a um garoto que parece saber coisas que ninguém deveria saber? Porque no começo, tudo parece apenas uma fuga desesperada. Um pai tentando proteger o próprio filho, autoridades procurando respostas, e uma estrada vazia no meio da noite. Mas aí começam os sinais. Luzes estranhas, mensagens impossíveis, pessoas dispostas a fazer qualquer coisa só para encontrar aquele garoto. E o pior não é o governo estar atrás dele. É perceber que talvez exista um motivo. Enquanto o mundo inteiro começa a enxergar Alton como algo perigoso, o próprio pai dele continua disposto a atravessar qualquer limite para mantê-lo seguro, mesmo sem entender o que o filho realmente é. Hoje, você vai acompanhar Roy e o misterioso Alton no nosso resumo do filme Destino Especial, de 2016. E esse é o tipo de filme que esconde detalhes nas entrelinhas, coisas que muita gente nem percebe na primeira vez assistindo, o que deixa tudo ainda mais interessante conforme a história avança. Então, se você curte filmes com esse tipo de mistério, já deixa o like, o hype e se inscreve no canal, porque você vai querer ver até onde isso vai dar. Quanto mais eles avançam pela estrada, mais parece que existe alguma coisa impossível esperando por aquele garoto. Alton é um garoto curiosamente diferente e passava o tempo isolado num canto lendo quadrinho. Só que a tranquilidade acaba no instante em que a televisão começa a exibir um alerta envolvendo o garoto e coloca Roy como responsável pelo desaparecimento. A partir dali, Lucas e Roy recolhem o que conseguem carregar, explicam para Alton que é hora de ir e deixam o local rapidamente. Mas a saída chama a atenção de uma funcionária do hotel, que reconhece o grupo pelas notícias e resolve avisar a polícia antes que eles desapareçam na estrada. Enquanto Roy, Lucas e o pequeno Alton tentam desaparecer pelas estradas do Texas, mudando constantemente de rota para escapar da polícia, a situação começa a apertar também do outro lado. Num rancho isolado ligado a uma comunidade religiosa, agentes federais cercam o lugar inteiro durante um culto estranho comandado pelo pastor Calvin Meyer, que parece obcecado pela volta do garoto e, anteriormente, deu poucos dias para que seus subordinados encontrem Alton novamente. Enquanto o governo faz uma operação cheia de interrogatórios e buscas, Roy e Lucas seguem dirigindo no escuro absoluto para não serem vistos, chegando ao ponto de atravessar cidades inteiras sem acender os faróis. Só que a fuga desanda quando um acidente brutal acontece no meio da estrada depois de uma tentativa desesperada de desvio. A confusão atrai uma viatura e o policial que aparece reconhece os dois imediatamente. Em segundos, o clima vira um caos. Armas apontadas, tensão explodindo e Lucas atirando antes que o agente consiga reagir. Mesmo ferido, o policial sobrevive graças ao colete, e ainda assim, Roy e Lucas não abandonam ninguém na cena sem pedir ajuda pelo comunicador do policial, antes de sumirem outra vez com Alton no meio da noite. Enquanto o FBI transforma uma escola do interior num centro improvisado de interrogatórios depois da invasão ao rancho religioso de Calvin Meyer, a verdadeira obsessão do pastor começa a fazer sentido. Pressionado por agentes federais e por um especialista chamado Paul Sevier, Calvin admite que os códigos estranhos usados nos cultos não surgiram dele, mas do próprio Alton, um garoto capaz de acessar informações impossíveis, interceptar transmissões e até falar idiomas que nunca aprendeu. Quanto mais os relatos aparecem, mais claro fica que o menino virou algo muito maior do que apenas o centro daquela seita. Ao mesmo tempo, Roy e Lucas seguem escondendo Alton longe dali, agora na casa de Elden, um antigo membro da comunidade que entende os cuidados extremos necessários ao redor do garoto. Durante a madrugada, a situação explode quando a casa começa a tremer violentamente e Roy encontra Elden encarando o menino enquanto uma espécie de feixe luminoso sai diretamente dos olhos de Alton. A reação é imediata. Roy afasta Elden à força e tenta acalmar o filho, que claramente sofre com aquilo. Enquanto isso,
os depoimentos dados pelos seguidores de Calvin só aumentam o mistério, já que várias pessoas descrevem sensações inexplicáveis e visões perturbadoras após entrarem em contato com a energia emitida pelo garoto. Mesmo depois de toda a pressão do FBI sobre os seguidores da comunidade religiosa, a obsessão em torno de Alton só cresce, principalmente por causa da data que aparece repetidamente nos relatos ligados ao garoto. Para muita gente do rancho, aquilo não era apenas uma previsão qualquer, mas algo próximo de um julgamento inevitável, e a única chance de escapar parecia depender do retorno de Alton. Enquanto os agentes federais encerram os interrogatórios sem entender completamente o que está acontecendo, Doak e Levi aproveitam a liberação para desaparecer discretamente numa caminhonete, claramente seguindo ordens próprias. Longe dali, Roy continua levando o filho estrada afora, junto com Lucas, agora usando a van de Elden para tentar despistar a polícia, embora o desgaste em Alton fique cada vez mais evidente. O garoto alterna momentos de silêncio com comportamentos estranhos, como quando começa a repetir frases em espanhol pouco antes da mesma transmissão surgir no rádio, deixando claro que ele continua conectado a sinais que ninguém consegue explicar direito. Nem isso impede a viagem. Durante uma parada num posto de gasolina, o clima muda rápido quando Alton sai da van como se tivesse sentido algo vindo do céu. Roy mal consegue puxá-lo de volta antes de destroços em chamas começarem a despencar violentamente sobre o estacionamento, espalhando caos por todos os lados. O garoto mal consegue esconder o cansaço antes de começar a sangrar pelo nariz e pelos ouvidos, deixando Roy numa mistura constante de medo e desespero, como se cada novo uso daqueles poderes aproximasse o filho de algum limite perigoso. Mesmo assim, parar não parece uma opção. Quando finalmente chegam até Sarah, mãe de Alton, a tensão muda de forma. Ela tenta agir como mãe outra vez, acolhe Alton, prepara o quarto dele e tenta compensar o tempo perdido depois de ter se afastado do garoto anos antes, quando os acontecimentos estranhos começaram a fugir completamente do controle. Só que nem dentro daquela casa existe sensação de segurança. Enquanto Alton dorme, Roy insiste que eles precisam alcançar as coordenadas mostradas pelo menino antes do dia 6 de março, convencido de que tudo aquilo aponta para algum lugar importante demais para ser ignorado. Ao redor deles, a caçada continua crescendo. Doak e Levi seguem rastros deixados pela fuga e pressionam qualquer pessoa que possa ter ajudado Roy, enquanto agentes federais investigam o caos provocado pelos destroços que caíram no posto de gasolina. É aí que Paul descobre que aquilo não era acidente nenhum, mas parte de um satélite militar ligado ao rastreamento de Alton, revelando que o governo agora enxerga o garoto como algo muito mais sério do que um simples desaparecimento. Conforme a perseguição aperta dos dois lados, Lucas prepara um novo veículo do lado de fora da casa e o grupo espera o anoitecer para voltar à estrada em silêncio, tentando ganhar tempo antes que todo mundo finalmente descubra para onde Alton está sendo levado. A essa altura da fuga, até Sarah já percebe que Alton não está apenas doente, mas ligado a algo que ninguém ali consegue compreender direito. No meio da estrada, enquanto tenta arrancar respostas do garoto sobre o caos no posto de gasolina, ela descobre com uma calma assustadora que foi o próprio Alton quem derrubou o satélite usado pelo governo para rastrear a família. A revelação pesa no carro inteiro, mas o pior vem logo depois, quando o corpo dele começa a falhar outra vez. A respiração fica irregular, uma luz absurda escapa dos olhos do menino e por alguns segundos tudo ao redor parece entrar em colapso. Até o chão perto dele ganha um aspecto seco e morto, como se aquela energia estivesse drenando o ambiente junto com as forças dele. Lucas insiste em procurar ajuda médica antes que seja tarde. Roy recusa sem pensar duas vezes, e a discussão só termina quando Alton interrompe todo mundo avisando que eles já foram encontrados. Depois de olhar para o céu e perceber algo se aproximando, ele mesmo separa o grupo. Sarah e Lucas
devem desaparecer temporariamente, enquanto Roy o leva sozinho para dentro da floresta. A caminhada termina numa caverna escondida perto da água, onde Roy tenta apenas esperar o amanhecer sem chamar atenção. Só que Alton parece diferente dessa vez. Em vez de fugir da claridade como sempre fez, ele admite calmamente que quer encarar o sol pela primeira vez, deixando Roy ainda mais assustado com o que pode acontecer quando o dia nascer. Enquanto Roy tenta proteger Alton escondido no meio da floresta, o quebra-cabeça finalmente começa a fazer sentido do outro lado da perseguição. Cercado por documentos, sermões e coordenadas espalhadas pelas anotações da seita, Paul percebe que aquelas mensagens aparentemente religiosas escondiam um padrão real o tempo inteiro, e é justamente isso que revela o destino que Roy vinha seguindo desde o começo. Ao mesmo tempo, Doak e Levi continuam chegando cada vez mais perto depois de arrancarem informações de Elden, fazendo com que governo e fanáticos acabem convergindo para o mesmo lugar sem nem perceber. Só que antes de qualquer um alcançar Alton, algo muda completamente quando o sol nasce. Roy leva o garoto até uma área aberta da floresta, ainda esperando o pior, porque durante toda a fuga, a luz sempre pareceu uma ameaça para ele. No início, realmente parece doloroso. Alton perde o controle, grita e o brilho nos olhos cresce de um jeito quase insuportável. Só que em vez de destruir o menino, a luz faz exatamente o contrário. A energia explode ao redor dele, formando uma espécie de campo luminoso gigantesco, como se existisse outra dimensão ocupando o mesmo espaço sem que ninguém percebesse. Quando Roy e Alton reaparecem mais tarde no hotel onde Sarah e Lucas aguardavam tensos, o garoto já parece diferente, mais forte, mais tranquilo e finalmente consciente do que realmente é. Pela primeira vez, ele fala daquele outro lugar não como imaginação ou mistério, mas como algo ao qual pertence de verdade, enquanto Roy confirma abalado que também viu tudo acontecendo diante dos próprios olhos. A sensação de alívio dura pouco. Quando o grupo finalmente se prepara para sair do hotel, a perseguição alcança eles outra vez sem aviso nenhum. Doak e Levi aparecem armados exigindo Alton de volta, e em segundos o lugar vira um caos. Roy ainda tenta reagir atirando primeiro, mas a vantagem desaparece rápido quando ele e Lucas acabam dominados e presos enquanto Levi invade o quarto atrás do garoto. Sarah tenta esconder Alton no banheiro, só que nem isso adianta. Antes que os olhos do menino consigam liberar aquela energia estranha de novo, Levi cobre o rosto dele e leva os dois sob controle para fora do hotel. O clima dali em diante é quase de desespero puro. Sarah consegue escapar, solta Roy e Lucas, que sobreviveu graças ao colete escondido sob a roupa, e os três saem numa perseguição frenética pela estrada, tentando recuperar Alton antes que seja tarde. Só que tudo parece conspirar contra eles. A rodovia trava por causa de uma barreira militar, helicópteros começam a cruzar o céu, e quando finalmente encontram a caminhonete usada pelos sequestradores, ela já está vazia, marcada apenas por sangue espalhado nas janelas. Aquilo destrói Roy por dentro porque fica claro que Alton já caiu nas mãos de alguém maior do que o rancho religioso. Mais tarde, enquanto Sarah limpa os ferimentos dele e Lucas tenta entender para onde o governo teria levado o garoto, a história corta para um ambiente completamente diferente. Uma instalação isolada cheia de câmeras, computadores e agentes observando cada movimento de Alton atrás de um vidro. Mesmo cercado por autoridades, ele continua calmo. Recusa falar com qualquer pessoa além de Paul e, quando finalmente consegue ficar sozinho com ele, toma controle do próprio sistema de vigilância como se aquilo fosse brinquedo. A pergunta que pairava sobre todo mundo desde o começo finalmente surge sem rodeios. Afinal, Alton seria uma ameaça ou algum tipo de salvação? E a resposta dele só deixa tudo ainda mais estranho, porque ele diz que não é nenhuma das duas coisas. Alton diz apenas que não pertence àquele mundo e precisa voltar antes que seja tarde.
A explicação parece absurda até o instante em que aquela luz começa a escapar dos olhos dele outra vez, iluminando a sala inteira e deixando Paul completamente abalado depois de enxergar aquelas visões estranhas. Enquanto isso, do lado de fora dessa loucura toda, Roy e Sarah continuam perdidos num estacionamento tentando decidir o próximo passo, até que todos os telefones públicos ao redor começam a tocar ao mesmo tempo, num daqueles momentos que parecem errados até para a situação em que eles já estão metidos. Roy atende sem entender nada e descobre que Alton está com Paul, que agora acredita no garoto e até conseguiu descobrir o lugar onde ele precisa chegar no dia seguinte. Antes de desligar, ele passa o ponto de encontro e destrói o telefone para evitar rastreamento. Perto dali, Alton ainda consegue assustar Paul mais uma vez quando simplesmente faz um carro destrancar sozinho e liga o motor sem tocar em nada. Quando o exército percebe que Alton sumiu da instalação, a situação já virou bagunça completa dentro da base. A energia cai, os geradores entram às pressas e ninguém entende mais se Paul ainda está do lado deles ou não. Enquanto militares começam a fechar estradas e cercar a região inteira, Roy, Sarah e Lucas conseguem encontrar Alton de novo numa área isolada da floresta, junto com Paul, que já aceitou de vez que o garoto precisa chegar naquele destino, custe o que custar. Mesmo querendo continuar com eles, Paul acaba ficando para trás quando Roy deixa claro que dali em diante ninguém vai sair ileso daquela história. Antes da despedida, ele ainda pega as algemas de Lucas e prende as próprias mãos, improvisando uma cena para parecer mais uma vítima da fuga do que alguém que ajudou Alton voluntariamente. Mais tarde, já escondidos perto de uma rodovia abandonada, o grupo faz uma pausa rápida, enquanto Roy coloca coletes de proteção em Sarah e no garoto, num daqueles momentos silenciosos em que todo mundo entende o tamanho da encrenca sem precisar falar muito. Lucas até recebe a chance de ir embora dali, mas continua junto deles até o fim. Quando finalmente retomam a estrada, Alton avisa que existe um bloqueio militar logo adiante, só que também conta que ouviu as ordens dos soldados. Ninguém pode abrir fogo primeiro. Roy aproveita isso na hora. Em vez de recuar, acelera direto contra a barreira, os soldados se jogam para o lado sem saber como agir, e o carro atravessa o bloqueio, destruindo tudo pelo caminho, até que os pneus acabam estourados mais adiante por causa dos obstáculos espalhados na pista. É aí que o plano se divide. Sarah corre com Alton pelo campo em direção ao ponto final que ele procura desde o começo, enquanto Roy e Lucas seguem pela estrada de propósito, puxando toda a perseguição militar atrás deles só para garantir alguns minutos a mais para o garoto continuar avançando sozinho. O chão inteiro vibra, uma luz absurda toma conta da floresta e no meio daquela clareira, onde Sarah ficou com Alton, algo escondido do mundo finalmente aparece. Não parece uma nave nem uma cidade comum, mas uma realidade inteira ocupando o mesmo espaço da Terra sem que ninguém tivesse percebido até ali. Construções gigantescas, luzes atravessando o céu e uma espécie de passagem se formando diante do garoto enquanto soldados, agentes e todo mundo ao redor simplesmente para sem entender o que está vendo. Alton fica parado no centro daquilo tudo com os olhos brilhando, completamente calmo pela primeira vez no filme, como se finalmente tivesse chegado ao lugar certo. Enquanto seres feitos de luz começam a surgir daquela estrutura e se aproximam dele, Roy e Lucas continuam ganhando tempo na estrada até o carro perder o controle e capotar de vez, encerrando a fuga ali mesmo. Ainda cercados pelos militares, os dois percebem de longe que conseguiram cumprir o objetivo. Antes de atravessar para aquele outro mundo, Alton ainda troca um último olhar com Sarah e ela entende sem precisar ouvir nada. Depois disso, tanto os seres quanto aquela cidade impossível começam a desaparecer juntos, deixando a floresta vazia outra vez. Mais tarde, Lucas é interrogado, mas não entrega praticamente nada.
Sarah tenta sumir mudando a aparência e seguindo a vida escondida, enquanto Roy acaba preso pelo governo, ligado a fios como se ainda estivessem tentando entender o que aconteceu com ele. Só que no fim, quando Roy encara uma luz no céu, os olhos dele brilham do mesmo jeito que os de Alton brilhavam, deixando no ar a sensação de que aquela conexão talvez nunca tenha sido totalmente quebrada. No fim, esse filme deixa uma pergunta estranha na cabeça. E se existirem coisas no mundo que simplesmente estão além da nossa compreensão? Roy passou o filme inteiro tentando proteger o filho, mesmo sem entender exatamente quem ele era. E talvez seja isso que mais assuste, porque às vezes o desconhecido não parece monstruoso. Só impossível. Mas agora me fala, você confiaria no Alton até o fim? E aproveita que você chegou até aqui. Clica no próximo vídeo, porque a história que está aparecendo na tela consegue ser ainda mais absurda.